Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. E o debate sobre o futuro do transporte público tem ganhado cada vez mais espaço, não apenas nas políticas públicas, mas também na produção jornalística e audiovisual. Um exemplo disso é o documentário Tarifa Zero, Cidade em Disputa, que recentemente conquistou seu segundo prêmio internacional, reconhecendo a relevância da obra no debate sobre mobilidade urbana e o direito à cidade. E para a gente conversar sobre esse filme e sobre os temas que ele levanta, recebemos aqui nosso amigo Daniel Santini, coordenador de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo, que participou como entrevistado do documentário e também acompanhou de perto todo o processo de entrevistas e edição da produção. Pô, Daniel, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso podcast para a gente falar dessa vez sobre esse documentário que é bem relevante na discussão sobre tarifa zero, que é um assunto que a gente já vem conversando aí há bastante tempo, que tem ganho cada vez mais espaço na mídia, nas discussões políticas. Eu acho que é um dos temas que vai ser mais relevante nessa eleição para presidente, para governadores. É um tema que cada vez tem mais espaço e cada vez se torna mais necessário. Então, obrigado por aceitar o nosso convite para a gente conversar mais uma vez sobre tarifa zero, dessa vez falando desse documentário. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, Paulo. Valorizo muito a possibilidade de participar desse diálogo com vocês sobre tarifa zero, né, apresentar um pouco mais do que a gente tem feito pela Fundação Rosa Luxemburgo. É um prazer estar com vocês aqui e concordo com a tua análise. Vai ser um tema importantíssimo nas eleições. A gente tem aí a necessidade de aprofundar o debate sobre tarifa zero. Acho que cada vez mais não fica evidente que ela é uma política viável e agora a gente está começando a aprofundar a discussão sobre como estruturar essa política, o que deve ser feito, o que pode ser feito, quais as possibilidades. E no fim eu vou insistir uma coisa que eu falei na última vez que a gente conversou, Paulo, na minha última participação, trata-se afinal de uma política de valorização do transporte público. A gente questionar cada vez mais a priorização que se dá para o transporte motorizado privado. Não dá para seguir nesse caminho. Se a gente seguir tentando fazer a mobilidade com motos e carros, não vai dar certo. Enfim, o transporte público tem um papel e é necessário estar presente aí e ser valorizado. Então, antes da gente entrar aqui no nosso roteiro, eu vou te falar sobre uma conversa que eu tive essa semana e estava ouvindo um grande operador de transportes, um dos empresários que representam um grupo que tem mais ônibus em operação, não só na nossa cidade aqui, mas no nosso país, e que é um grande entusiasta, um dos primeiros caras que eu vi falando abertamente sobre tarifa zero, contrariando aquele senso comum, que normalmente o empresário de ônibus é contra a tarifa, ele quer aumento de tarifa, ele não quer tarifa zero, tem medo de ficar refém do poder concedente que paga por quilômetro rodado, que pode não pagar, pode fazer o cálculo errado. E ele colocou uma coisa: olha, se não tiver tarifa zero, o nosso grupo não quer mais continuar no transporte urbano, porque a gente não vê uma condição de sobrevivência nem a médio prazo já, se não tiver uma política de tarifa zero, porque hoje o empresário ele fica refém do seu cliente, porque o seu cliente está sempre reclamando porque não tem um transporte público de qualidade e a tarifa é cara. Então, ele disse, é como se a gente estivesse brigando com o nosso cliente. A gente não pode brigar com o cliente. E, ao mesmo tempo, a gente, por conta de ter que ter o equilíbrio financeiro do contrato, de ter que ter uma remuneração justa, seja por quilômetro, ou uma tarifa para quem não tem subsídio, uma tarifa que cubra os custos, a gente briga com o nosso contratante, que é o poder público. Então, as empresas de ônibus, elas ficam num limbo ali, porque brigam com o seu empregador, com o seu patrão, entre aspas, e brigam com o seu cliente. Então, a gente tem reclamação do cliente, tem reclamação do contratante, e qual é o nosso papel dentro disso? E tudo acaba sendo culpa da tarifa, da falta de investimento no transporte público, da valorização. Eu ontem vi aqui
o JAE, que é o novo cartão de bilhetagem do Rio de Janeiro, ele poderá começar a ser utilizado nas patinetes elétricas. Aí você fica assim, pô, então tá incentivando a patinete. Ela tem o seu valor para substituir ali algumas viagens de curta distância, mas não é a política do transporte público como um todo. É uma opção. Daqui a pouco deve ser liberado por questões políticas para o mototáxi, para ser utilizado no aplicativo, que é um ano eleitoral e as pessoas querem bombar, querem ter voto. Então, aí a gente fica numa situação que ninguém valoriza. Se você colocou o transporte público e usa as ferramentas para valorizar o individual. Mas no discurso fica tudo ao contrário. Não, a gente tem que investir em transporte público e tal, mas as ações acabam sendo contrárias. Isso é até um desabafo meu aqui, antes da gente começar a falar mesmo sobre o podcast, mas é que você colocou. A tarifa zero é fundamental para valorizar o transporte público, é necessária, a gente já fala há um tempo, não é uma questão de ser, mas uma questão de quando, mas acho que esse é o momento da gente aproveitar, de promover o debate. Está vindo aí o marco legal do transporte público, várias ações, o Lula já defendendo a tarifa zero, então vamos ver se dessa vez sai. Então fiz esse meu Sim, uso. sim. E Paulo, eu tenho aí, acho que tem alguns elementos que ajudam a embasar um pouco esse posicionamento e essa análise. O transporte público não para de perder passageiros. A Sim, gente tem aí, e toda vez que tem um aumento de tarifa, essa curva de queda ela volta a é acontecer. acentuada. Então, a população no país cresceu, mas a gente vê o transporte público encolhendo, o que é muito grave. Então, tanto em termos absolutos quanto relativos, a gente está vivendo ali um ocaso do transporte público, né? E, paralelo a isso, a gente tem aí um aumento considerável, que é algo que apareceu até no último censo, do uso de carros e motos no país, acompanhado de um aumento considerável de mortos e feridos no trânsito. O transporte de mototáxi precisa ser olhado com especial atenção. Assim. A gente tem no Rio de Janeiro algo que é histórico, tradicional, que é o papel dos mototáxis fazendo a conexão entre terminais de ônibus e de metrô até algumas localidades de mais difícil acesso. Isso sempre aconteceu, tem décadas, mas o que a gente está vivendo agora é algo completamente diferente, completamente novo. O mototáxi substituindo o transporte coletivo para longas distâncias, em vias de alta velocidade, isso acontecendo no Rio de Janeiro, acontecendo em São Paulo, acontecendo em outras capitais. Em São Paulo, eu posso falar com muita tranquilidade, assim, a expansão do uso de motocicletas, e não estou nem falando de mototáxi, mas a gente viveu aí uma expansão muito acentuada, impulsionada muito por motoentregas, né, onde você tem também o aspecto da gamificação, de entregas aceleradas, isso tudo veio acompanhado de um número inédito de mortes no trânsito. Esses meninos que fazem entregas, esses homens que trabalham sustentando famílias, né, correndo contra o tempo, eles estão morrendo numa frequência que não deveria ser aceita. A gente não deveria aceitar assim. Eu falo meninos porque são jovens, são muito jovens e vivem aí uma situação de pressão constante e deveriam ter melhores condições e poder trabalhar com mais calma e tranquilidade. Hoje, do jeito que a coisa tem funcionado, virou um cenário de guerra, assim. É, E, enfim, dá para exatamente. prolongar esse papo, mas eu vou voltar para a nossa conversa sobre tarifa zero. Mas as coisas são relacionadas, assim, eu Tem tudo defendo se muito isso. relaciona. É o que a gente fala, tem que se pensar que cidade que a gente quer, que mobilidade, qual o papel do transporte coletivo. Então, isso tudo tem que ser discutido dentro da tarifa zero. Eu acho que a tarifa zero ela serve de um ponto para começar novamente esse debate, certo? Porque não é só a tarifa zero pela tarifa zero. É discutir tudo que envolve o deslocamento na cidade, a qualidade de vida que a gente quer na cidade está intrinsecamente relacionada a isso. E acho que a tarifa zero é um ponto que vai dar um nivelamento. Na hora que você tiver a tarifa zero, você combate o aplicativo irregular, o excesso de aplicativos, combate o transporte pirata, você consegue atrair mais gente realmente para o transporte público, valorizar, priorizar. É um bom debate. Eu vou reforçar, eu vou trabalhar, eu trabalho com uma base aqui, Paulo, que eu acho que vai fazer sentido dentro do que a gente está falando, que é de tensionar um pouco a oposição entre transporte como direito e transporte como mercadoria. Tá? Sim, Na nossa Constituição Federal, desde 2015, a gente tem o transporte assegurado como um direito.
Tá? Exatamente. Quando eu trabalho com transporte com mercadoria, vale a lógica de quem paga mais pode ir mais rápido. Então, quem tem dinheiro para pagar um transporte por aplicativo, quem tem a possibilidade de ter um carro, ele vai chegar mais rápido. Se eu trabalho com a ideia de transporte como um direito, aí eu tendo a tentar equalizar um pouco mais as coisas, tentar reduzir essa diferença brutal. E, no fim, a gente está falando de justiça social no trânsito. E aí, se eu pensar no transporte como direito, eu estou falando de quem usa, de como estruturar e ampliar redes e garantir qualidade para isso. Tem um debate aí que ele precisa ser colocado também, que é não só encontrar fonte de financiamento, mas também pensar em como você está estruturando esse sistema. Então, tem fórmulas antigas que a gente usava, como o pagamento por passageiros, por exemplo, que precisam ser revistas. Assim, não faz Exato. sentido. Tem que custear o custo real de operação. E aí eu acredito mesmo, assim, pessoalmente, Paulo, que para os empresários sérios, para quem está afim de fazer um trabalho honesto e participar e disputar ali boas oportunidades, interessa ter mais transparência no setor, interessa ter ali uma regulação mais estruturada que favorece quem quer trabalhar sério e não quem está com conchavos políticos e relações que não são tão saudáveis para medir as palavras e evitar um processo aqui também. Então, tá bom, mas não, você tem toda a razão. A coisa mudou. Não se pode mais fazer transporte como se fazia no passado. A gente hoje realmente tem que ter transparência dos dados, dos números, trabalhar dentro da técnica, pensar na cidade. O que existia de transportes acabou porque a sociedade mudou, as cidades mudaram, tudo mudou. E a gente tem que pensar, você colocou muito bem. O transporte é um direito, você não pode tratá-lo como uma mercadoria nem do ponto de vista do usuário, do que está utilizando ali as vias e tudo, e do ponto de vista das empresas. É um direito e nós somos um prestador de serviço contratado para fazer aquilo ali. Nós não somos os donos do transporte, nós não mandamos na cidade. A gente apenas é contratado para prestar um serviço. Vem a questão também da segurança jurídica dos contratos, que é outra discussão também. A gente vai ficar o dia inteiro aqui falando e vai sobrar assunto. Então, vamos voltar agora para a tarifa zero e para a importância. Posso só dar uma pincelada em cima da Claro, segurança claro. jurídica, que acho que esse é um Uhum. ponto fundamental. Assim, Paulo, eu estou acompanhando muitas das discussões do metrô de São Paulo, onde você tem ali contratos, acordos feitos com uma previsão de taxa de lucro muito acentuada, numa situação cada vez mais desequilibrada. Então, você tem a Câmara Compensatória, onde o dinheiro que mantém a rede, que ainda está pública, ele está indo direto para alimentar esses contratos, comprometendo a qualidade do sistema como um todo. Se você falar em segurança jurídica, eu acho que você não tem nenhuma segurança jurídica numa situação como essa. Você cria uma estrutura que ela é tão desigual e tão inviável que uma hora isso vai explodir, seja com uma revolta Exatamente. popular, seja com a necessidade de rever. Então, mesmo quando a gente fala em contratos, a gente tem que olhar para criar situações que sejam sustentáveis. Você Exatamente. fazer acordos como o do metrô de São Paulo, ou algo assim, você tem uma situação de risco bastante alta. Falando em segurança jurídica. Sim, não, Desculpa, só essa breve pincelada aí, mas concordando contigo. Assim. você tem toda a razão, porque tem que ter a segurança para quê? Para o contratante, para o contratado e principalmente para o beneficiário, que é o cliente ali, quem vai rodar na ponta ali, que precisa ter um contrato equilibrado que mantenha a qualidade do serviço. Entendeu? É isso, se trata disso. Mas vamos lá, Daniel, falar do documentário, que é uma coisa que nos chamou a atenção. A gente já ouviu falar dele no início, quando começou a circular. A gente pensou até em gravar, mas ainda, tipo, não tinha o contato. A produção tentou falar com alguém lá, mas a coisa não evoluiu. E foi com muita satisfação que a gente viu que você está envolvido diretamente no projeto. A gente lendo aqui, pô, é o Daniel Santini, pô, então fica mais fácil da gente conversar sobre o documentário. E você participou, né, como entrevistado e acompanhou de perto o processo de entrevistas, de edição. Então, como é que foi a experiência de ver esse nosso debate, que é tão complexo, né, falando de tarifa zero, sendo transformado numa narrativa audiovisual? Você vai me forçar aqui a elogiar o trabalho de uma colega, que é a Catarine Flor, que ela é a nossa coordenadora de comunicação e ela atuou como produtora executiva. E também dos colegas do Brasil de Fato,
Tá? O documentário é uma produção da Fundação Rosa Luxemburgo, em parceria com o Brasil de Fato. Teve a direção da Caroline Oliveira e do Marcelo Cruz, um trabalho primoroso aí, e acho que você resumiu bem. O principal desafio aí é justamente como simplificar, como apresentar um debate que ele é complexo, ele é difícil, num contexto ali de um documentário, né? De você ter que simplificar, resumir, trazer conversas que poderiam durar horas em alguns minutos. Foi feito com muita inteligência, então as gravações foram feitas dentro do transporte coletivo, né? Teve o acompanhamento de duas rotinas, um jovem que trabalha num lado da cidade, vai para o outro lado, uma trabalhadora que mora em Cidade Tiradentes, em São Paulo, e trabalha numa outra região, e são duas pessoas que perdem muito tempo no trânsito, que vivem uma situação muito limite e que ajudam ali, as histórias ajudam a ilustrar muito bem assim temas que a gente vem tratando, vem conversando, que tem tudo a ver com entender mobilidade como um direito, e aí passa pela discussão de como garantir transporte com qualidade para as pessoas. Então foi muito legal ver esse trabalho sendo estruturado dessa maneira, apesar de, isso eu confesso para você, Paulo, não ter sido a coisa mais fácil do mundo gravar dentro de ônibus, dentro de metrô, dentro a gente gravou no terminal da Luz em São Paulo, enfim, na Estação da Luz em São Paulo, muita gente passando. A Estação da Luz acho que tem mais movimento em todo o país. É um negócio de milhares e milhares de pessoas por dia. Acho que nada se compara a ela. Eu não tenho certeza se é a Estação da Luz ou a Sé. A Sé também é muito Acho que a Sé movimentada em São Paulo. Agora a gente está com a Barra Funda também. Enfim, são situações limites ali, onde você botar uma câmera de pé lá e gravar com as pessoas falando, passando, e aí tem gente que vai brincar, vai falar, tem gente que... Uma moça parou... Tem gente que tem tudo. Uma moça parou do meu lado e falou: Ah, você é famoso? Me dá um autógrafo. Eu falei: Não, moça, eu sou só um pesquisador aqui, não tem. É divertido e é saudável. Eu defendo muito isso, Paulo, que a gente que está estudando, pensando, tentando propor política pública, a gente vá e tenha contato e use o sistema e use com frequência, adote alguma rotina de uso do transporte coletivo ou tente se deslocar ali também em pontos críticos da rede para ter uma noção do que as pessoas passam todo dia, para tentar não fazer ali um planejamento de Torre de Marfim, que hoje acho que são os escritórios envidraçados com ar-condicionado, né? A gente tem um conjunto de pessoas que está nesse debate, que não tem vivido diretamente, e aí perde um pouco a noção de como as coisas estão na rua. E aí eu vou insistir, a gente está vivendo uma situação muito grave. O transporte público no Brasil está numa situação limite, com o risco da própria sobrevivência, como você estava compartilhando agora, né? É bem complicado. Então, você falou aqui dessa etapa da filmagem e tudo, mas falando mais da turma que participou. Na produção do filme, vocês ouviram vários especialistas, pesquisadores e atores, né, desse debate sobre a mobilidade. Na tua visão, quais os principais pontos de discussão que apareceram ao longo das entrevistas? É legal porque a gente procurou trabalhar ali com um grupo muito variado, tá? De entrevistados, entrevistadas. Então, é um conjunto, além desses dois personagens, do homem e da mulher, que participaram ali compartilhando as histórias, a gente teve algumas pessoas que têm uma atuação muito interessante. E dentro de um plano de diversidade. Então, Lúcio Gregori, ex-secretário de Transportes de São Paulo, que é alguém que viveu a primeira tentativa de implementação da tarifa zero em São Paulo, dá um depoimento primoroso, assim, é muito interessante ele falar um pouco mais de dimensões teóricas, políticas da tarifa zero, e o Lúcio fala sempre muito bem. É impressionante assim, a capacidade de articulação dele. A gente teve a participação da Jo Pereira, que é uma pesquisadora, ativista,
ela é do mundo da bicicleta, ela está ali envolvida com a União dos Ciclistas do Brasil, com a Ciclocidade, a Associação de Ciclistas de São Paulo, e que deu um depoimento fantástico também, relacionando a qualidade de vida com o transporte, as possibilidades da gente viver a cidade de outras maneiras e como há diferenças ali de impactos na precarização de transporte. E a Gisele Brito, que é do Instituto Peregum, Instituto de Referência, né, do Pensamento Negro, importantíssimo no Brasil, que colocou com muita ênfase a desigualdade, a dimensão racial também. Então, quando a gente está falando de transporte como direito, a gente está ali necessariamente adotando e tendo que olhar para questões que envolvem raça, gênero e classe. Então, você pensar na desigualdade e como os impactos atingem de maneiras diferentes homens e mulheres, como atingem de maneira diferente pessoas brancas e pessoas negras, isso tudo tem que ser considerado. E aí se revela uma profunda desigualdade, uma dimensão racista em como as coisas são estruturadas. E você vê como, a partir de um debate sobre tarifa zero, a gente está trazendo questões que são chaves para a própria estruturação da sociedade brasileira, como a gente tem uma sociedade que se desenvolveu a partir de estruturas coloniais, a partir de violências que ainda estão longe de serem superadas. Então, isso tudo entra na conta. E aí eu vou insistir na tecla da diversidade. A gente teve o Lúcio, que é uma pessoa mais velha, teve a Gisele, que é uma pessoa mais jovem, a gente procurou ter uma diversidade ali de depoimentos, de olhares, e isso foi muito enriquecedor. E teve uma participação também bastante especial, completando essa pergunta sobre os temas abordados, da Elis Soldatelli, que é a nossa coordenadora de clima, coordenadora internacional de questões climáticas aqui na Fundação Rosa Luxemburgo, que trouxe também e conectou todo o debate ao debate de clima, que é fundamental, assim. E aí, Paulo, eu deixo um convite também, porque teve um desdobramento, um segundo documentário, em que se avança um pouco mais com a discussão de clima e energia. Tá? Eu vou defender que isso tem tudo a ver com a gente. Não adianta a gente simplesmente eletrificar toda a frota de carros e ônibus e motos agora e não mudar a maneira como está se usando. A gente precisa, além de combustíveis mais limpos, tecnologias mais sustentáveis, a gente precisa de transição dos meios de transporte utilizados. Tem que ter mais gente de bike, tem que ter mais gente de transporte coletivo para a gente realmente caminhar para uma mobilidade mais sustentável. E assim, num mundo em que postos de petróleo estão pegando fogo, literalmente, eu acho que esse debate ganha ainda mais relevância, sabe? Sem dúvida. Infelizmente. A gente está conversando aqui, eu estou tomando nota, porque certamente a gente vai dar continuidade aí, conversando com as pessoas todas que você citou, para aprofundar esse debate mesmo. Bom, Daniel, o filme já conquistou 2 prêmios internacionais. Na sua avaliação, por que a discussão sobre transporte público e o acesso à cidade tem despertado interesse dentro do Brasil, mas também fora dele? Esse nosso problema que a gente passa aqui no Brasil como um todo, tá ali, tá fora também. Mais gente está ligada nessa questão, não vou nem dizer da tarifa zero, mas na questão de melhorar a qualidade de vida da cidade, do direito à cidade, direito ao transporte, da inclusão, questão ambiental. Então, por que o documentário, a princípio, sobre tarifa zero, está repercutindo tanto? Tem alguns fenômenos que estão acontecendo no mundo hoje que a gente tem que olhar com muita atenção, assim. Então, vou citar um deles. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem um aumento de venda de carros cada vez maiores, Sim. ao mesmo tempo em que a gente tem um horizonte de emergência climática muito grave pela frente. Então, aquecimento global, mudanças, temperaturas cada vez mais extremas, mais quente, mais frio, mais chuva, mais tempo seco, isso vai ser cada vez mais frequente, com impactos cada vez maiores. A gente tem ali um horizonte a longo prazo de esgotamento de recursos, como petróleo e nesse contexto, o que a gente faz? Tem uma sociedade com carros cada vez maiores, que é algo que chegou, está chegando, já chegou no Brasil com muita Já chegou força. no Brasil Então, também. você sair nas ruas, você tem veículos que ocupam cada vez mais espaço público e consomem mais combustível. Só as É um SUVs. contrassenso. As SUVs, as picapes gigantes, quem tem criança e caminha sabe o que é você caminhar e na saída de garagem você ter carros de alturas
que são maiores do que a altura de uma criança, assim. Então, risco de atropelamento, tudo isso Peso se muito maior multiplica. numa colisão. Um carro desse causa um impacto muito maior, um dano muito maior. Você sabe, Paulo, eu passo por uma garagem, assim, diariamente, e durante um tempo nessa garagem ficou parado um Fusca e um desses carrões novos, assim. Esse novo, ele tem praticamente o dobro do tamanho do Fusca, Sim. assim. É uma coisa, ver no dia a dia a diferença é brutal. Isso a gente deveria estar considerando. E aí você soma isso a algumas crises geopolíticas mundiais em que o acesso ao petróleo ele pode virar ali um problema muito sério. Né? A gente tem toda essa conjuntura atual, essa lamentável guerra que está acontecendo, esse horizonte de ter mais conflitos, isso tudo é muito preocupante. Nesse contexto, as pessoas estão buscando e têm um espaço para discutir como melhorar tanto o uso de combustível, né, como a gente usa com mais eficiência, quanto a qualidade de vida nas cidades. E isso passa invariavelmente por tentar encontrar fórmulas para incentivar o uso do transporte coletivo e reduzir o uso de carros e motos. É fundamental a gente ir nessa direção se a gente quiser sobreviver como uma sociedade. Quem acha que existe outro caminho, mas eu queria, na verdade, que todo mundo tivesse um carro. Você está condenado, você que pensa assim, está condenado a viver no trânsito. Você vai estar condenado a engolir toneladas de fumaça num ar que está quase tão denso que já vai dar para cortar com uma faca um pedaço de ar para servir. Assim. A gente tem ali uma incidência de mortos entre velhinhos e crianças toda vez que chega a época de seca nas cidades, que deveria ser algo emergencial. Assim. As doenças respiratórias, elas pegam muito. E a incidência do número de atropelamentos, mortes, enfim. Para a gente conseguir tentar impulsionar o uso do transporte coletivo, a gente precisa ou sim de medidas radicais, de medidas extremas. E a tarifa zero é uma medida-chave ali que tem o potencial de reduzir desigualdade e abrir caminho para a gente tentar reequilibrar essa situação. Por si só, ela não vai garantir uma migração de meios de transporte. Então, por si só, se adotar a tarifa zero, não vai magicamente, as pessoas vão deixar de usar carros, mas a gente começa a abrir um caminho para ter uma reversão de uma tendência que deveria estar preocupando a sociedade como um todo, até o cara que quer continuar andando numa SUV, numa picape gigante. Sim. Porque, cara, você que quer andar de SUV, você não anda, entendeu? A propaganda do carro... Preso, isso. Você tem todo o conforto, você vai ter ali o teu streaming, você pode assistir streaming, você vai ter um sistema de som muito bonito, conforto, uma poltrona, um carro espaçoso, para você ficar em um trajeto que levaria 20, 30 minutos, você ficar 2 horas. Então, e de novo, Paulo, eu vou subverter aqui algumas discussões que eu acho que elas são fundamentais. Quer falar de segurança pública? Você acha que tem alguma segurança você ter SUVs de luxo, paradas no trânsito presas? Nada. Até blindadas, eventualmente, você vai ter ali uma tecnologia para quebrar essa blindagem num contexto em que você está parado e preso. Você pode ter um tanque de guerra, se você pensar em logística de segurança, se tiver ele preso em algum lugar, você está muito vulnerável, você está muito sujeito a... E aí, em contraposição, qual que é uma rua segura, Paulo? O que faz uma rua segura? A rua que tem uma velhinha parada com a cadeirinha na calçada conversando com os vizinhos. Sim. Sabe? Você tem uma comunidade, você tem o que se chama de olhos da rua, você tem relações comunitárias, as pessoas trocando, em vez de avenidas onde as pessoas... Aqui em São Paulo teve um caso horroroso ali, perto do metrô Itaquera, de uma moça que estava andando numa avenida do lado do metrô e chega um cara e aí vão passando carros e carros e carros e o cara está atacando a moça e ninguém faz nada. São avenidas desertas, elas estão cheias de gente passando, mas cada um no seu carro, cada um... Então, se você pensar na dimensão da segurança pública, tem uma importância também pensar em como valorizar a mobilidade ativa e o transporte coletivo. Você vê que eu estou conectando muitos fios aqui. Sim, em tese era para a gente estar falando de tarifa zero, mas... Sim, mas tudo se conecta. Não há como falar da tarifa zero sem a gente falar da mobilidade, sem a gente falar do transporte público, da qualidade de vida, da questão ambiental. Acho que a tarifa zero ela permeia tudo isso, ela passa por tudo isso, ela permite ampliar e acelerar esse debate, que eu acho que isso que é fundamental. Você falou uma coisa aí das vias, até da SUV, mais uma vez. A pessoa se fecha naquele ninho dela ali e está ali, está passando fora. Fica horas no engarrafamento,
mas fechada, no carro blindado, com vidro fechado, ar-condicionado ligado, e ela está isolada ali no canto, ela se sente mais segura ali. E aqui no Rio de Janeiro, especialmente, a questão de segurança pesa muito, porque as pessoas ficam preocupadas de sair à rua. O engarrafamento também prejudica quem vem de moto para praticar um assalto, para roubar o celular, roubar uma bolsa, tudo porque o cara na moto consegue escapar pelo meio do trânsito. Você ficar preso no trânsito ali, a polícia não consegue andar, mas o bandido consegue, porque ele passa de moto, vai de bicicleta, vai a pé, correndo. O pessoal fica preso ali no engarrafamento. Então, tudo isso contribui. Mas para a gente ir finalizando já, vamos falar do documentário. Para quem não assistiu o documentário, qual é o tipo de reflexão que você acredita que ele vai provocar? Uma pessoa que está alheia a esse debate todo e assiste ao documentário. Ele vai provocar a pessoa a pensar melhor sobre o papel do transporte público na organização da cidade? Sim, eu acho que o documentário tem um mérito aí de fazer justamente essa conexão de temas que a gente está tratando. Então, pensar no transporte público como um dos elementos que são decisivos, são estruturantes ali para a maneira como a gente vive nas cidades. Você mencionou o Rio de Janeiro agora, né, a questão da segurança pública. Rio de Janeiro é uma das cidades mais bonitas do mundo, assim. Você pegar a geografia do Rio de Janeiro, então você ter os morros assim no meio da cidade, com as praias, com tudo. E nessa cidade, você condenar o espaço público, você deixar de acreditar na possibilidade de circulação livre de pessoas, de existir um espaço comum para trocas e para encontros e desencontros, isso é muito triste, sabe, Paulo? Você está na cidade mais linda do mundo, preso numa caixa blindada em que você não pode se locomover. E isso está acontecendo não só no Rio de Janeiro, a gente tem uma parcela da sociedade que cada vez mais está vivendo em bolhas individuais. Então, você está num carro fechado, da onde você vai para um clube privado ou para um shopping privado e vai depois para um condomínio privado e você só vive em espaços privados com pessoas que são parecidas com você. São da mesma cor, são da mesma classe, são da mesma. Isso empobrece muito as visões de mundo. Você deixa de ver o diferente, você deixa de ter a possibilidade de ter empatia, você deixa de ter a possibilidade de olhar o outro, você deixa de conviver. E quando a gente tem a sociedade em estratos, você abre caminho para pensamentos que eles são muito perigosos. Então, você deixa de ver o outro, você começa a ter preconceito, você começa a ter xenofobia contra estrangeiros, você começa a ter... Vai gerar uma radicalização muito política, muitas vezes desnecessária, né, que é o que a gente está vendo hoje. A gente perdeu a capacidade de dialogar. As pessoas começam a ter discordância, já vira uma coisa de ódio, assim. Eu falo com muita tranquilidade, Paulo, eu gosto de estar nesse espaço e vou abrir aqui um lado até pessoal, assim. Eu acho que a gente tem que ter um diálogo. Eu normalmente estou pesquisando e estou olhando e estou pensando a perspectiva do transporte, muito em contato com movimentos sociais. Mas está num podcast ali, onde vocês estão também trazendo diálogos e debates que interessam ao empresariado, é algo que eu acho que é um encontro saudável, um encontro feliz, tem intersecções possíveis, pensar na priorização do transporte público é fundamental. Talvez a gente tenha divergências sobre o quão estatizado deve ser o transporte, sobre o papel do poder público, mas acho que assim, tem uma base que ela é comum, que é pensar o Estado tem que ter aí soberania para decidir como o transporte regula, e o transporte é um direito, é um bem público. Tudo bem. E aí, a partir daí, a gente discute qual a participação das empresas privadas e tem que ter espaço para se debater. Eu acredito mesmo nisso. Assim, é uma perspectiva democrática. Eu trabalho numa fundação que chama Fundação Rosa Luxemburgo, que é uma mulher que defendia que a gente tem que ter dissenso, a gente tem que ter diversidade, assim, regimes totalitários, regimes onde você tem só um pensamento único, não são bons para ninguém, assim. Então, viva a democracia também, Paulo. Não sei se eu me arrisco aqui a entrar nesse nível de debate político, olha, mas eu vou até te falar, nós participamos já de eventos juntos e tudo, em que as pessoas perguntam, eu outro dia fui conversar com uma vereadora aqui do Rio de Janeiro, que é do PSOL, e a gente foi conversar, apresentar o Rio Ônibus, o que é aqui o nosso sindicato, que são as empresas de ônibus do Rio, e levar o tema da tarifa zero.
E o gabinete inteiro ficou olhando pelo vidro, tinha uma divisória de vidro, olhando. Eu estava com o nosso presidente e as pessoas ficavam olhando para a gente assim, como a gente fosse de outro planeta. Aí eu falei, vereadora, a senhora deve estar pensando o que é que o empresário de ônibus está fazendo no gabinete no seu gabinete, que é do pessoal aqui. Ela estava pensando nisso. O que é que vocês estão fazendo aqui? É quando a gente colocou a nossa visão, as nossas pautas, foi exatamente isso que você falou. A gente não está aqui para discutir questão de posicionamento político, de visões de mundo, de nada. A gente quer falar sobre a nossa cidade, a gente quer falar sobre a mobilidade, sobre a qualidade de vida para todos nós. A gente entende que há o papel realmente dentro desse universo do transporte coletivo, de tudo que ele envolve, da mobilidade, há um espaço para o prestador de serviço. É a empresa que vai participar de uma licitação com total transparência, com segurança jurídica, para prestar um serviço que, de repente, o Estado não consegue prestar. A gente aqui no Rio hoje tem a Mob Rio, que é uma empresa que o BRT era privado e hoje é uma empresa pública que vem operando. E a gente convive muito bem e reconhece os méritos de um lado e de outro, e tem até um entendimento que ele poderia funcionar de uma outra forma se a gente tivesse conversado antes, se entendido melhor. Porque tipo assim, toma que o filho é teu. Mas olha, eu preciso disso, disso, daquilo que a gente combinou. Não, não, agora é com você. Então, o serviço foi degradado pela falta de diálogo. E quando voltou o Sim. diálogo, olha, já havia todo um arcabouço em volta assim que impedia politicamente um entrosamento maior. Então, olha, isso aqui a gente agora vai tomar conta, faz o investimento que tem que fazer e a vida segue. Mas a gente continua acreditando que há espaço para os operadores, defendo uma classe que realmente quer continuar prestando um serviço, que evoluiu, que entende que não é mais, eu não sou mais o dono do ônibus, que sou o dono desse pedaço aqui da cidade. A gente entende que tem que participar desse movimento todo. E é isso. E o diálogo, ele é fundamental. A gente tem que estar aqui hoje Sim, no sim. nosso podcast. Amanhã, se nos convidarem para ir na Fundação Rosa Luxemburgo, nós vamos com o maior prazer. Já estivemos juntos na UERJ debatendo. A gente tem contato aqui hoje também com os movimentos sociais, que não tinha, isso é uma verdade. A gente vivia dentro de uma bolha de empresários de ônibus aqui, conversando com a bolha dos políticos. Hoje não tem mais a bolha, a gente está aberto a tudo que é discussão, a tudo que é conversa. E é sempre um prazer falar com você, porque a gente aprende muito e vê que se a gente traçar um gráfico, aquele gráfico que a gente aprendia na matemática lá na escola, né? Tem as partes que são comuns, a gente vai ver que tem uma Intersecção. diferença. É. A nossa interseção é muito grande, tá? Sim, 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 sim. E isso é E assim, Paulo, as pessoas hoje têm muito cuidado em falar em política, tudo, sim, mas eu vou aqui defender que a nossa conversa, tudo que a gente falou, é extremamente político. sim, Pode não ser partidário, pode não ser é isso. dentro de uma disputa ali que ela está muito rasa hoje, ela está muito Sim, simplificada, mas é uma conversa profundamente política e tem a ver com a defesa do espaço público, com a defesa do bem exatamente. público, que é justamente essa área de intersecção. Eu acho que qualquer um que queira trabalhar ali prestando serviço, e aí a ideia de cidadania mais do que consumo, né? A gente está falando Exatamente. do transporte como um direito, não como algo a ser vendido, precisa ter essa dimensão, precisa trabalhar e pensar nessa estrutura, assim, nessa chave teórica em que, se a gente for partir para a ideia de transporte como um bem privado, como uma mercadoria pura e simples, a gente vai ver cada vez mais soluções do tipo Uber tomando um espaço que era do transporte coletivo. E isso é muito ruim para todo mundo, assim. Sim, Então, a gente tem que ter o Uber, é um bom exemplo da necessidade de regulação, mesmo que sim. seja para organizar um serviço privado, você tem que ter o Estado regulando, senão você cria um mercado de concorrência ali que ele não é saudável para ninguém. Assim. Você tem uma coisa tão extrema que Concordo, você acaba com concordo precarização de plenamente com trabalho, com você. situações de risco, é isso. Enfim, É isso. desculpa te interromper, Paulo. Nada, não. Então, olha, a gente está chegando ao final aqui, mas é um prazer, Daniel, te agradecendo mais uma vez aí por participar com a gente desse debate. Acho que a gente poderia fazer uma série aqui, uma série de debates aqui, sei lá, tem tantos assuntos que são comuns e que podem ser aprofundados, mas é sempre um prazer te encontrar, conversar contigo, aprofundar esse nosso debate e a gente seguir junto aí na briga pela tarifa zero. Então,
Parabéns aí por ter participado do documentário, a todo mundo da Fundação Rosa Luxemburgo, ao pessoal que produziu, dirigiu, às pessoas que deram entrevista. Acho que a produção desse documentário é fundamental para o nosso debate aí sobre tarifa zero e vamos divulgar aqui para todo mundo. Obrigado aí, Daniel, por ter participado com a gente. Fico feliz em participar, obrigado pelo convite mais uma vez. Quem tiver interesse em saber mais sobre o documentário, pode acessar o site da Fundação Rosa Luxemburgo. Tem lá, o documentário chama Cidade em Disputa, é só botar Cidade em Disputa, Rosa Luxemburgo, que você encontra o documentário. Enfim, é um prazer participar mais uma vez. Paulo, obrigado pelo convite. Bom, obrigado. Então, pessoal, olha, agradecendo mais uma vez ao Daniel Santini, coordenador de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse bate-papo sobre mobilidade urbana. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.